Muito obrigado. É um prazer estar nessa reunião ímpar, nessa área de estudos de informação de ciência. E eu gostaria de aproveitar o fato de que nós temos aqui um grande número de editores de periódicos científicos brasileiros, da América Latina principalmente, editores que possivelmente estão preocupados com um fato que a mim preocupa, que é a questão de internacionalização dos periódicos desses países, no sentido de quão realmente eles estão essencialmente concentrados em artigos nacionais, de autores nacionais, enquanto que eles estão começando a abrir o espaço para artigos de autores internacionais, que é realmente um ponto fundamental. Não vou entrar em detalhes do porquê disso. Isso realmente é um assunto para uma outra palestra e uma outra discussão. Eu estou levando em conta países, nesse contexto, países emergentes, que estão em vermelho aí, que tiveram uma posição bastante forte na base Web of Science. E adicionei um país que não está nesse caso, que é a África do Sul, pelo fato de que eu quis complementar 4 continentes sendo avaliados nesse contexto. China, Índia, Coreia do Sul da Ásia, Brasil, Rússia da Europa e África do Sul. Esses países, na verdade, publicam artigos nacionais já em número grande, então, fazendo cerca de 6% da base Web of Science. E é importante, quando a gente pensa nesses países publicando periódicos, que eles têm efetivamente objetivos um tanto distintos daqueles de periódicos dos países internacionais. Eles estão efetivamente procurando cobrir um espaço de produção científica que não pode ser facilmente disponibilizada no contexto internacional, seja por falta de qualidade, às vezes, seja pelo fato do tópico ser um tópico muito específico, que não encontra guarida nos periódicos internacionais. Então, essa busca por visibilidade internacional é algo que começa a ficar mais forte nos periódicos desses países nesses últimos anos. Não todos, mas uma boa parte deles. E como que a gente pode lidar com esse problema? Não estou conseguindo ler a última coisa, o que está coberto por uma planta aqui, então estou tendo que ler ali. 70% dos periódicos brasileiros no Web of Science, isso aí é a título de desculpa, eu estou falando sobre projetos de Web of Science, hoje nós estamos falando sobre o CIELO, mas acontece que dos 145 periódicos do Brasil que estão no Web of Science, 70% são Cielo, então não deixo de estar falando sobre o periódico Cielo aqui. E, ademais, muitos desses periódicos do Web of Science que não estão no Cielo não foram aceitos pelo Cielo. É bom saber isso. Qual a visibilidade dos periódicos, desses periódicos, em termos de cienciometria? E acho que a cienciometria pode ser criticada sobre vários aspectos, mas não sobre a questão de permitir avaliar
visibilidade no contexto internacional. Eu vou usar aqui 2 caminhos para avaliar isso. Primeiro, quantos artigos dos periódicos desses 6 países são citados internacionalmente. E isso é fácil de avaliar e de buscar nas bases do Web of Science. E número 2, o quanto outros países publicam em periódicos de cada um desses 6 países que eu estou estudando. São dados diferentes, mas eles acabam apontando para resultados similares. Eu vou usar para a questão de citação artigos citantes. Não é citação por artigo, que é o que usualmente se usa, se aplica, mas, na verdade, é uma forma que tem vantagens de ser utilizada, que é provida pelo Web of Science. Significa que um periódico, se nós considerarmos um periódico A e um periódico B, o periódico B citando o periódico A num dos seus artigos B, se tiver 5 citações a artigos de um periódico A, ou de vários artigos do periódico A, desculpe, vai se levar em conta uma única vez a citação. Isso é artigos citantes. A vantagem disso é que ele, embora ele dê um número menor do que citações no global, ele permite o emprego da ferramenta Analyzer Web of Science, que é muito útil, que não pode ser utilizada no caso de citações por artigo, pelo menos aquilo que eu disponho. Minimiza o efeito de autocitações, que é um dado importante, e minimiza o efeito de stacking, que é um problema que nós temos observado na literatura internacional, inclusive aqui no Brasil. O stacking, para quem não sabe, depois a gente pode conversar a respeito. Aqui embaixo. Bem, aqui estão alguns periódicos. Eu estou agora tentando mostrar para vocês periódicos brasileiros do Web of Science com maiores índices de citações, e aqui citações, mais uma vez eu estou utilizando artigos citantes. E o que se percebe nessa lista são 20 periódicos que foram bastante citados em termos de artigos citantes, destacando-se a Revista Brasileira de Psiquiatria, estou começando a entrar em periódicos específicos agora, no Brasil. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, Journal of the Brazilian Chemical Society, no topo da lista. O que a gente percebe é que na quarta coluna, é uma coluna importante, porque nós estamos nos referindo ali a citações feitas por outros países. Essa é a questão de internacionalização. Quer dizer, quantos outros países estão citando os periódicos brasileiros agora? E o que a gente percebe, se eu consigo enxergar daqui, acho que não, nem aqui eu enxergo, é que os países em verde mais escuro são os que estão mais destacados. Sinceramente, não consigo enxergar daqui. Desço. Muito obrigado. Então, nesses casos de outros países citando esses periódicos brasileiros, o que a gente observa é um destaque de Latin American Journal of Solids and Structures, o Brazilian Journal of Chemical Engineering, e Brazilian Journal of e o Brazilian Journal of Infectious Disease, com aqueles impactos de 0,760, 0,758, 0,638. É interessante que são dois dos periódicos são da área de engenharia e materiais, enquanto que a maior parte dos periódicos nacionais no Brasil, ao contrário de outros países emergentes, são da área de biologia e medicina. É interessante observar também nesse quadro que alguns periódicos não são do Cielo, Natureza e Conservação, Genetics and Molecular Research e Revista Brasileira de Fisioterapia. Ou melhor,
Sim, de fisioterapia. Aqui estão os países que mais citaram artigos publicados em periódicos brasileiros. É muito claro que, e é esperado, que os Estados Unidos esteja presente em grande quantidade de publicações, pelo tamanho da produção científica dos Estados Unidos, a própria China também, mas há coisas interessantes aqui no contexto de alguns países que aparecem com um grande número de publicações nas revistas nacionais agora, como Turquia e Irã, a própria China, num contexto muito especial, um contexto de publicar praticamente isolado de qualquer tipo de colaboração. Eles publicam isoladamente, como se eles estivessem realmente procurando um espaço para publicar que eles não têm nem nos próprios países mais. Porque todos esses países emergentes que estão publicando, eles estão publicando fundamentalmente para dar vazão aos artigos que eles não conseguem publicar em periódicos internacionais mais fortes. Então, agora eles estão recorrendo aos periódicos aqui do Brasil, e eu acredito que estejam fazendo isso com outros países emergentes também. E a diferença que se nota desses países que estão citando bastante o Brasil é muito clara quando a gente toma exemplo, por exemplo, dos Estados Unidos, que está em amarelo ali. Se a gente toma somente o país, citando Estados Unidos isolados, os autores americanos isoladamente, o número é muito baixo. Apenas quando há uma publicação em parceria com o Brasil é que vocês têm ali no meio um número elevado de publicações dos Estados Unidos. E é um padrão totalmente diferente daquele que a gente nota com a China, que está em marrom. A China publica praticamente todos os seus artigos com os autores isolados. É um aspecto interessante, porque a China tem uma quantidade de publicações enorme hoje, também para dar vazão à sua produção científica, que não encontra aceitação em periódicos internacionais de maior destaque, mas, além disso, está recorrendo ao próprio Brasil e talvez a outros países, porque a sua produção é imensa, a sua produção científica é imensa. São dois exemplos, mas existem outros aí que eu não vou citar por falta de tempo. Bem, esse quadro mostra o impacto nacional e internacional dos artigos dos periódicos BRICS. BRICS aqui eu não tinha citado, é Brasil, Rússia, Índia, Coreia do Sul e África do Sul, mais Coreia do Sul, 6 países que eu mencionei. E o que se percebe é que existe uma produção, um impacto em termos de citações, mais uma vez, artigos citantes, de 2 países, que são a China e a Coreia do Sul. O Brasil está numa posição inferior nesse caso, bem inferior, 5ª posição, se a gente for ver as barras aí. E o que acontece com o Brasil, em frente a esses outros 5 países emergentes, 5 minutos, é que há uma diferença grande em termos de publicação de artigos em inglês entre esses países e o Brasil. O Brasil está publicando um número inferior de artigos em inglês, portanto, traz menos visibilidade, e esse é um ponto que precisa ser levado em conta, porque a gente pretende que os nossos periódicos sejam internacionais em termos de visibilidade. E quando a gente vai fazer isso, tentando resolver esse problema, contando apenas os artigos internacionais, a gente tem esse gráfico, em que, de repente, o Brasil aparece numa posição bem mais destacada, em 3º lugar, depois da China e da Coreia do Sul. Sem dúvida, esse é um dos vários parâmetros importantes que a gente pode controlar mais facilmente em termos de visibilidade internacional. E, finalmente, os periódicos brasileiros publicaram artigos de outros países em 2010 e 2011. Então, aqui não estou me referindo a artigos citantes, mas os periódicos brasileiros publicando. E artigos de outros países, não do Brasil.
E quem que se destaca nesse contexto é a Genetics Molecular Research, uma revista que não é Cielo, na verdade, com 2/3 das suas publicações de artigos internacionais, não brasileiros, mostrando uma possibilidade de que isso aconteça, na verdade. A Journal of Brazilian Chemical Society vem na segunda posição. Agora, quando a gente vai ver as citações por artigos desses países, quem está se destacando efetivamente é Clinics, uma revista que andou sendo muito discutida nesses últimos tempos aqui no Brasil, por causa do problema de stacking, mas ela tem uma posição muito favorável em termos de citações e artigos citantes, onde o efeito stacking não está sendo medido. Isso é importante. Ela é uma revista, efetivamente, que teve, a despeito do problema que eles tiveram que enfrentar, uma visibilidade muito grande. E ali também aparecem 2 revistas importantes, Genetics and Memórias do Instituto Oswaldo Cruz e o Brazilian Journal of Medical and Biological Research. O professor Green está presente aqui, deve ficar contente com esse resultado. Enfim, há um crescimento da internacionalização dos periódicos desses países emergentes. E isso pode ser resumido numa única observação. Nesses últimos 10 anos, os países avançados que publicam nesses periódicos emergentes cresceram em termos de sua publicação apenas 2 vezes. Os países emergentes cresceram na sua publicação, nesse contexto, 10 vezes para o Brasil, olhando o Brasil como o lugar onde se procura publicar por parte dos países emergentes. É realmente uma dinâmica interessante de ser investigada e buscar as causas disso. No caso da China, é muito claro que o problema deles é que eles têm uma produção científica muito alta, e eles procuram todas as possibilidades de publicação, e os autores os editores de periódicos aqui devem estar muito a par disso, por causa do número de artigos que chegam da China para serem analisados para os seus editores. Então, era isso que eu queria dizer. Muito obrigado.